Olá, meu nome é Marcos Felipe e juntamente com o meu grupo, formado pelo Luciano Miranda, o Maurício Alves, Ricardo Ramos, o Lucas Abrantes, o Enoque Santos e como orientador nós temos aqui o professor Manuel Rodrigues dos Santos. Desenvolvemos essa pesquisa intitulada A Teoria do Intervalo e a Criação em Gênesis, uma análise à luz da visão adventista. O objetivo desse trabalho é compreender como as diferentes interpretações do relato da criação em Gênesis influenciam a teologia cristã, especialmente em relação à origem da terra, à origem do mal e também a autoridade das escrituras. A chamada teoria do intervalo, também conhecida como Gap Theory, propõe que há um longo período entre Gênesis capítulo 1, verso 1, onde diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra", e Gênesis 1, versículo 2, que diz: "E a terra era sem forma e vazia". Essa teoria ela tenta harmonizar o relato bíblico com as evidências geológicas que sugerem uma terra muito antiga. Segundo essa ideia, Deus teria criado uma terra perfeita, destruída depois por um cataclismo, e talvez essa destruição tenha sido ligada aí à queda de Lúcifer, à queda dele, e depois recriada nos 6 dias descritos em Gênesis. Já a visão adventista entende que os dois versículos, tanto o verso 1 quanto o 2, pertencem a um único ato criador, foi realizado em um único momento. Gênesis 1, versículo 1 apresenta o início da criação e no versículo 2 descreve ali o estado inicial da terra, antes dela ser organizada. Não há, portanto, aqui espaço para uma destruição anterior. E o nosso objetivo foi justamente analisar criticamente a teoria do intervalo em contraste com a visão adventista da criação, compreendendo como essas interpretações diferentes elas afetam a teologia sobre a criação, sobre a origem do mal e também a história humana. A pesquisa ela foi desenvolvida por meio de uma análise bibliográfica. Nós estudamos livros e artigos de autores não adventistas que defendem a teoria do intervalo, tentando conciliar o criacionismo e a Terra Antiga, e depois nós comparamos esses posicionamentos com autores adventistas, que enfatizam a leitura literal e teológica das Escrituras. E essa comparação ela nos ajudou a identificar as principais diferenças doutrinárias e hermenêuticas entre as duas abordagens. Bom, apesar de tentar aproximar fé e religião, a teoria do intervalo ela enfrenta sérios problemas teológicos e textuais. O primeiro é a estrutura do texto bíblico. O relato da criação é apresentado como uma narrativa contínua e completa, sem lacunas. Como destaca Jacques Lucan, Gênesis é histórico, mas com elementos poéticos, e não há indicação de uma reconstrução após destruição. O outro problema é a questão da morte antes do pecado. A teoria sugere que os dinossauros e outras formas de vida elas teriam existido e morrido antes de Adão e Eva, o que contradiz o ensino bíblico de que a morte entrou no mundo somente após a queda, conforme é relatado ali em Gênesis capítulo 3. Ao fim da criação, Deus ele declara que tudo era muito bom, e isso está lá em Gênesis 1, versículo 31. E isso é incompatível com a ideia de destruição e morte prévia. Por isso, a visão adventista entende que o relato de Gênesis descreve o único ato criador, completo e perfeito e sem nenhum intervalo. A teoria do intervalo, por sua vez, ela depende de pressupostos filosóficos e científicos que mudam com o tempo, enquanto a palavra de Deus ela permanece imutável. Concluímos então com a busca por essas informações em nosso trabalho que, embora a teoria do intervalo tenha surgido como uma tentativa de harmonizar fé e ciência, ela acaba comprometendo doutrinas essenciais, como a perfeição da criação, a origem do mal. Já a visão adventista, ela reafirma a autoridade das escrituras e a clareza do relato de Gênesis como fundamento da fé cristã. O estudo da criação ela continua sendo essencial
para fortalecer a nossa compreensão e teológica e também o diálogo entre religião e ciência. Essas foram as principais fontes que embasaram a nossa pesquisa, tanto clássicas como a The Scofield Reference Bible, quanto contemporâneas também, como os estudos de Jacques Ducan e Rubem Aguilar, que ajudam a compreender melhor o contexto teológico da criação em Gênesis.